O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra das mortes, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, nos fortaleça na fé e no amor. Saudamos ao Cristo manifestado em Jesus. Saudamos ao Pai Oxalá. Saudamos a Xangô, o orixá regente desta casa. Saudamos a Iemanjá e Mamãe Oxum. Saudamos a Obaluaê. Saudamos a todos os orixás. Saudamos a corrente franciscana. Saudamos ao nosso guia-chefe, Pai Tupinambá. Saudamos aos guardiões desta casa franciscana. Saudamos as correntes de cura. Saudamos a chama violeta. Saudamos a Miguel Arcanjo e a chama azul. Saudamos a reunião de todas essas falanges que trazem a força da libertação, cortando nossas amarras do passado, quebrando as correntes que querem aprisionar os nossos espíritos. E aqui pedimos pelos idosos do mundo, que eles sempre possam encontrar amparo e proteção. Pedimos pelos doentes e por todos aqueles que estão em seus leitos de dor. Pedimos pelas crianças do mundo, por aquelas que estão envolvidas pelas guerras, pela violência, pelas crianças que perderam seus pais e seus lares, pelas crianças que vivem em precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por seus lares e familiares. Pedimos por todos aqueles que de alguma forma auxiliam a creche Santa Clara e auxiliam a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais. Pedimos por todos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na caixinha de pedidos. Pedimos pelo mundo, pedimos pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho. Pedimos pelo Rio de Janeiro, que a luz do Cruzeiro do Sul, que reflete a luz do Cristo, nos traga a proteção, união, paz, sabedoria e iluminação. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, o fermento dos fariseus. Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 12. Indo seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhes Jesus: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, dialogavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E percebendo, Jesus prosseguiu: por que estáis discorrendo entre vós, homens de pequena fé, por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos apanhastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos recolhestes?
Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que lhes não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Comentários de Carlos Pastorino. A lição chega-nos com frequência à personalidade física, mas esta envolvida pela materialidade que a circunda, não entende os sussurros silenciosos das advertências que lhe são feitas, e quase sempre os interpreta viciosamente, atribuindo aos avisos espirituais o sentido material. Por vezes, há amigos desencarnados que se encarregam de nos advertir. No entanto, nos queixamos de que não são claros nem objetivos, porque não os ouvimos com os ouvidos espirituais, mas apenas com os ouvidos materiais. As palavras do Espírito só podem tratar de aspectos espirituais. Todavia, o aviso é oportuno. Cuidado com os fariseus, hipócritas intelectuais, com os saduceus materialistas e os herodianos, que se prendem aos gozos dos sentidos, porque eles, que de todos os lados nos cercam, acabam nos permeando com suas doutrinas e agindo como fermento, fazendo inchar toda a massa e corrompendo-a. O sentido espiritual da letra é a única que pode nos chegar até ao intelecto, e que o sentido da palavra deva ser percebido em todas as minúcias. Os espiritualistas estão cercados de doutrinas exóticas e facilmente deixa-se penetrar por elas sem sentir. Quando abrir os olhos, verificará que saiu da senda reta despercebidamente. Então, esse evangelho, ele fala ali dos discípulos, que os discípulos, eles esqueceram de levar os pães em sua viagem. E Jesus lembra a eles a multiplicação dos pães. Quando ele diz que de 7 pães eles alimentaram 7.000, e de 4 pães alimentaram 5.000. E diz mais ainda: vocês não entendem que eu não estou falando do fermento do pão? Eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus, os ensinamentos que eles pregam. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus, eles pregavam a hipocrisia. Por quê? Porque o que eles falavam não era o que eles faziam. O que eles exteriorizavam não era o que eles tinham por dentro. Os saduceus, eles tinham grande apego materialista. E os herodianos, eles achavam que o prazer sempre era permitido. Bom, o que esse evangelho ele nos ensina? Ele nos ensina que nós precisamos estar atento às palavras espirituais. Nós precisamos compreender o que o Espírito ele nos fala, mas através do nosso próprio espírito e não com o mundo material. Vou dar um exemplo prático aqui. A pessoa vem na casa de Francisco de Assis. A pessoa recebe o seu passe
e recebe a ficha, o preto velho. Aí, chega o seu momento, a pessoa ela senta em frente ao pai velho ou à mãe velha. E eles dizem, por exemplo, vamos supor que fosse eu. Ele percebe que eu estou muito preocupado. Ele percebe que eu estou cheio de dúvidas. Ele percebe que eu tenho alguns problemas para resolver. Então ele chega para mim e diz: filho, tudo vai dar certo. Mantenha a sua fé e pense sobre as suas ações. Olha só o que ele diz: meu filho, tudo vai dar certo. Mantenha a sua fé e pense sobre suas ações. Aí eu saio daqui e só aguardo o seguinte, que é aquilo que o mundo material me mostra. Tudo vai dar certo. Mas não foi isso que foi dito para mim. Para mim foi dito que tudo vai dar certo, mas que eu guarde a minha fé e que eu verifique as minhas ações. Então ele está dizendo que para tudo dar certo, que eu preciso firmar a minha fé. Eu preciso entrar em entendimento entre o mundo espiritual e o meu espírito. Eu preciso me interiorizar no meu Cristo interno. E tem mais. Ele disse para mim: pense em suas ações. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma reflexão sobre a maneira que eu penso, que eu falo, que eu ouço e que eu faço as minhas ações em decorrência disso. Se eu não compreender as palavras espirituais neste sentido, o que me foi dito naquele momento não vai despertar em mim o que eu necessito. E logicamente, se não despertar em mim, eu não vou conseguir caminhar e resolver as minhas questões. É por isso que o Carlos Pastorino ele diz: as palavras do Espírito só podem tratar de aspectos espirituais. Então, toda vez que eu ouço a palavra do Evangelho, que eu leio algum livro, que eu recebo uma intuição, porque isso acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos num momento difícil e tem alguma coisa que nos diz que é para nós nos acalmarmos, que é para nós refletirmos. Quem é que está nos dizendo isso? São os nossos guias espirituais, são os espíritos amigos. Mas nós precisamos entender essas palavras não como o mundo material as vê. Nós precisamos entender essas palavras através da reflexão do nosso espírito, através da reflexão do nosso coração e da nossa consciência, através do Cristo interno que habita em todos nós. E esse Evangelho, ele traz mais uma coisa. Os espiritualistas estão cercados de doutrinas exóticas e facilmente deixa-se penetrar por elas. Quando abrir os seus olhos, verificará que saiu da senda reta. O que é senda? Da estrada reta. O que ele está colocando aqui? Você vem a esta casa aqui, por exemplo, ela te diz que é preciso você tomar os seus passos, que é preciso você estar permanentemente aqui nessas sessões. Ela diz que é importante você fazer o Evangelho no lar e que é preciso você pensar sobre a sua vida. Você vai em outras casas, sem nenhum efeito de comparação, que ela diz, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Eu estou com um problema no meu trabalho. Aí eu estou aqui e é dito:
meu irmão, tenha paciência, tenha calma. Se você está com problema com algum irmão, você tem que pensar que aquele irmão também está com dificuldade. Então você procure ser mais harmônico, você procure ser mais solícito e mais fraterno com os irmãos do seu trabalho que estão à sua volta, porque assim você vai progredir. Aí você vai em outro lugar que diz assim: não, você diz para mim qual é a pessoa que está te atrapalhando, porque você merece esse lugar, são os outros que estão te atrapalhando. Vocês acham que isso é o certo? Não, porque se eu faço alguma coisa contra outra pessoa, eu estou aumentando o meu karma, porque eu não tenho esse direito. Eu tenho que entender que eu tenho que lutar por mim segundo os princípios do Evangelho, e que eu preciso entender e respeitar cada pessoa como ela é. E dentro do meu contexto, eu preciso me entender a mim mesmo e me harmonizar com tudo que está à minha volta. Isso não quer dizer que você vá concordar. Isso quer dizer que você vai procurar equalizar as suas questões, para que as suas energias e daquele local possam fluir de maneira diferente. E quem que disse isso ali para vocês? Foi justamente as palavras espirituais. Então o que o Carlos Pastorino ele chama atenção aqui, e que Allan Kardec também ele chama atenção ali nos seus livros, é que você precisa sempre examinar tudo que é dito, mas você precisa examinar o que é dito não no aspecto do mundo material, mas entendendo as palavras espirituais e os princípios espirituais que estão ali. E tem uma outra coisa que muita gente tem essa dúvida: mas eu sou capaz de compreender isso? Eu sou capaz de entrar em entendimento com o meu ser supremo, com o meu Cristo interno, com o meu ser espiritual? É sim. E por que é? Porque o próprio Cristo, manifestado em Jesus, ele disse para os seus discípulos: sois deuses. Então ele quis dizer o seguinte, que o caminho que ele andou até chegar a Jesus, nós também vamos andar e podemos andar, e que nós temos essa força aqui dentro de nós, mas nós precisamos separar bem o que é da matéria, para que nós possamos compreender bem o que é do Espírito. Então, nós vamos nos preparar para o Evangelho, para o passe, depois aqui dessas palavras, vamos nos concentrar e nós vamos pedir força para o passe. Esse passe que cura, que equilibra, que transforma as energias, desde que para isso nos coloquemos à disposição. Senhor, dai-nos força para o passe. Fazei com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram, que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.